Convido você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Nós vamos ler apenas um versículo, no capítulo 4, versículo 7. E antes de nós lermos, eu queria relembrar um pouquinho de um contexto histórico passado ali no século XVI. No início do século XVI, a Europa vivia tempos de profunda ansiedade. Havia guerras, pestes, crises econômicas assolando as cidades. E a igreja, que deveria ser um lugar seguro para as almas, estava muitas vezes assolada, mergulhada em corrupção e superstição. A fé popular era marcada por medo, por culpa, e muitos viviam com a sensação de que o mundo estava à beira do fim. E de certo modo, essas pessoas estavam certas. Um mundo, um estilo de mundo estava terminando ali. O mundo medieval ruía diante de novas descobertas, novas ideias, novas tecnologias, mas, sobretudo, uma redescoberta, ou uma tentativa de redescoberta da palavra de Deus. Nesse cenário surgem algumas pessoas, talvez aquela que é mais famosa entre a gente, um monge chamado Martinho Lutero, angustiado com a própria alma, perplexo diante do comércio de indulgências. Em 1517, 508 anos atrás, a Reforma Protestante, então, começou como uma tentativa de se voltar às Escrituras. Tanto Lutero quanto outros reformadores viam o tempo em que eles estavam como dias finais. Não no sentido de marcar datas para Cristo retornar, para tudo acabar, mas de perceber a urgência de vivermos para Deus. Eles não esperavam passivamente o fim, mas eles viviam ativamente em santidade, em fé, em serviço. Certos de que cada decisão que eles tomavam, cada oração que eles faziam, cada ato de amor, eram parte da sua vocação sacerdotal no mundo. Inclusive, há uma frase que é popularmente atribuída a Lutero, que diz assim: mesmo que eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. Vejam que essa frase traduz talvez aí esse espírito da reforma diante da ideia de um fim que está iminente. Não um desespero porque as coisas estão acabando, mas a decisão de uma fidelidade cotidiana. A vida vivida diante de Deus. Coram Deo, né, como usavam essa expressão em latim os reformadores. E o que nós temos hoje em dia, meus irmãos, talvez seja um movimento um pouco diferente. Essa ideia de estarmos perto do fim, muitas vezes no próprio meio evangélico foi completamente banalizada, foi distorcida. Alguns enxergam o fim como um motivo de pânico, de especulação. Então começam a se multiplicar teorias da conspiração, medos no meio da própria igreja, previsões de quando é que Jesus vai voltar. Outros, ao contrário, vivem como se o fim nunca fosse chegar, imersos nas suas distrações, nos seus compromissos imediatos. E em ambos os casos, o resultado é o mesmo. É uma vida sem sobriedade espiritual. Se o fim está próximo, então, na verdade, nós precisamos viver de um modo sensato, com a mente desperta, com o coração pronto, em oração. E foi isso que Pedro escreveu à igreja ali do primeiro século. Uma igreja que vivia um momento de perseguição, e é isso que nós precisamos redescobrir também hoje. Então vamos ler 1 Pedro 4, versículo 7, e que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Quando nós lemos a primeira carta de Pedro, talvez uma das coisas que nos chame a atenção é a maneira exatamente como ele se interessa pelas últimas coisas, pela escatologia. Escatologia é uma palavra um tanto solene, né, no meio da teologia, mas é simplesmente
o modo como nós chamamos quando a gente fala sobre a doutrina do fim, a maneira como Deus conduz a história até o seu propósito final. Logo no início da sua carta, Pedro nos lembra que nós temos uma herança guardada nos céus e que nós somos sustentados pelo poder de Deus até o dia da salvação. Ele diz que o sofrimento, embora seja duro, embora seja preocupante, é como uma espécie de fornalha que purifica a nossa fé, preparando-nos para o louvor e para a glória de Cristo quando Ele se manifestar. No segundo capítulo, Pedro exorta os seus leitores a viverem de modo exemplar, para que até aqueles que não conhecem a Deus sejam levados a glorificá-lo no dia da visitação, no tempo do fim. Já no início aqui do quarto capítulo, ele lembra que todo mal será julgado e no quinto, ele fala aos líderes da igreja sobre a recompensa da sua fidelidade. Essa recompensa virá quando o supremo pastor aparecer, trazendo consigo a coroa da glória. Ou seja, do início até o fim, Pedro aparece mostrando que a ética cristã, a maneira como nós nos comportamos nesse mundo, é completamente moldada pelo que nós acreditamos que irá acontecer, pela maneira como nós vemos o fim, como nós vemos Deus exercendo o seu propósito entre nós. O modo como nós vivemos hoje depende daquilo que nós esperamos amanhã. E isso não é uma peculiaridade de Pedro. Todo o Novo Testamento vai vibrar também com essa expectativa. Por exemplo, Paulo, aos Romanos, vai escrever que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O autor aos Hebreus vai exortar os irmãos que não deixassem de congregar-se, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tiago vai encorajar os aflitos, lembrando que o juiz está às portas. E João, também de uma maneira bem direta, diz: esta já é a última hora. Então, a igreja primitiva, a igreja ali no primeiro século, vivia com essa grande expectativa, né? O coração voltado para o retorno de Jesus. Eles não sabiam quando, mas sabiam que seria em breve. E essa certeza moldava a sua forma de pensar, de agir e de esperar. Espera aí, pastor. Pedro escreveu no primeiro século que eles estavam nos últimos dias. 2000 anos depois, você está me falando que nós ainda estamos nesses tais últimos dias? Que história é essa? Você está me enrolando? Mas não. É isso mesmo, meus irmãos. É isso que nós vemos também em todo o Novo Testamento. Nós vemos que não falta nenhum movimento da parte de Deus para que Jesus retorne. Todas as grandes coisas que tinham que acontecer, já aconteceram. A encarnação do Messias prometida no Antigo Testamento, já aconteceu. A morte de Cristo anunciada pelos profetas, já aconteceu. A ressurreição dele declarada, já aconteceu. Ele já subiu aos céus de onde comanda a sua igreja. Agora o próximo passo é o seu retorno, a sua volta. O que Pedro então está chamando aqui de últimos dias não é uma contagem regressiva de, vai que falta pouco, vai que falta tantos anos. Mas é um momento da história, é uma era, um tempo, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós vivemos então neste intervalo. Nós vivemos numa era com data de validade. Um tempo em que a salvação já foi inaugurada, mas ainda não foi completamente consumada. Um tempo onde Cristo já reina soberano, mas ainda não revelou plenamente a glória do seu reino. E é por isso que Pedro pode afirmar com toda a razão: o fim de todas as coisas está próximo. Nós somos chamados a viver nesse tempo com confiança. Pés no presente, mas olhos no futuro. Somos chamados a viver de tal forma que tanto nós quanto as pessoas ao nosso redor possam experimentar fagulhas, vislumbres de como será a terra quando Jesus voltar.
O cristão, então, não é alguém que foge do mundo e nem alguém que se perde nele, mas é alguém que vive o agora à luz do que virá. Pedro vai nos lembrar que quando nós percebemos a proximidade do fim, esse fim que é tanto certo quanto iminente, o cristão não se desespera e nem se acomoda, mas se torna lúcido. Ele ora, ele vive com propósito. E nesse pequeno versículo que nós lemos, Pedro nos mostra que às portas da eternidade, a vida do cristão deve ser marcada por 3 características. Às portas da eternidade, a vida do cristão deve ser marcada por 3 características. Em primeiro lugar, os cristãos devem ser criteriosos. Pedro usa aqui uma palavra que vai evocar, então, vivermos de forma lúcida, vivermos com discernimento, com domínio da mente. Ser criterioso é ter uma mente desperta, livre de ilusões, capaz de julgar as coisas com sobriedade espiritual. Meus irmãos, em tempo de medo e de histeria, como os dias de Pedro, como também os nossos, o cristão é chamado a pensar com clareza. Não se trata apenas de algo puramente intelectual, de inteligência, mas de uma mente que é moldada, que é voltada para a palavra de Deus. Ser criterioso é olhar os mundos com os olhos da fé. É não se deixar levar por boatos, por teorias, por modismos, por discursos alarmistas. Pedro sabe que quando as pessoas acreditam que o fim está próximo, existem 2 grandes reações extremas. Ou o desespero, ou a indiferença. Alguns entram em pânico, outros se entregam à apatia. Agora, o cristão maduro, ele não vai nem fazer uma coisa e nem outra. Ele não vai entrar em colapso, não vai cruzar os braços, mas vai viver com discernimento. Vai avaliar, ponderar, orar e agir com sabedoria. Nós vivemos dias saturados de informação, mas carentes de reflexão. Todos opinam sobre tudo, mas poucos pensam antes de falar. E nesse turbilhão, nós como cristãos somos chamados a sermos o tipo de pessoa que respira fundo, que pondera, que busca em Deus uma mente equilibrada. Ser criterioso, então, é viver de uma forma consciente, é lembrar que cada decisão que nós tomamos tem um peso eterno, que o tempo é curto e precioso, e que viver à sombra da eternidade muda a maneira como nós tratamos as pessoas, como nós lidamos com o nosso dinheiro, reagimos às ofensas, como nós planejamos o futuro também. Em segundo lugar, os cristãos devem ser sóbrios. Essa é uma palavra-chave aqui em Pedro, porque ele a repete 3 vezes ao longo dessa carta. Primeiro, no primeiro capítulo ele diz: portanto, estejam com a mente preparada para a ação, sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que lhes será concedida quando Jesus Cristo for revelado. Então, sobriedade para ele no início da carta se opõe à distração espiritual. É viver com os olhos abertos para a graça que está por vir. Um pouco depois, no capítulo 5, ele vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aqui, ser sóbrio, então, é o oposto de você ser negligente, é você estar atento às tentações e às armadilhas do inimigo das nossas almas. Aqui em 4:7, ser sóbrio é ser o oposto de histérico. É saber que o fim está próximo, mas não há motivo para pânico. Há motivo para equilíbrio. A palavra que Pedro utiliza aqui, em grego, descreve literalmente alguém que está livre da embriaguez. Só que Pedro vai utilizar essa palavra num sentido um pouco mais amplo. É aquele que tem a mente clara, o coração estável, o espírito disciplinado.
Uma pessoa que não está sóbria, ela nunca vai admitir que está bêbada. Ela sempre vai achar que dá um pouquinho mais. Ela nunca vai buscar um equilíbrio. Ser sóbrio é reconhecer a realidade como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse, nem como o medo a distorce. E a partir dessa percepção, agir de acordo com a vontade de Deus. E é muito significativo notar que também Paulo vai utilizar essa palavra em alguns dos seus escritos. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8, Paulo vai dizer: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Em 2 Timóteo 4,5, ele vai dizer para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Então, meus irmãos, tanto para Pedro quanto para Paulo, a sobriedade não é simplesmente um equilíbrio emocional, mas é uma postura espiritual diante da revelação de Deus. Ser sóbrio é manter o coração firme enquanto o mundo oscila. É não se deixar embriagar pela euforia e nem pelo medo. É resistir à tentação de reagir por impulso e, em vez disso, responder com fé. E em terceiro lugar, os cristãos também devem ser intercessores. Pedro conclui o versículo 7 dizendo: sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, todo esse equilíbrio que ele pede, que ele espera dos irmãos ali, a mente lúcida, o coração firme, tem um grande propósito, que é sustentar a nossa vida de oração. Para Pedro, a oração não é simplesmente um apêndice da fé. Não é uma coisa que a gente faz quando sobra tempo. Se sobra tempo. Ela é o próprio respiro da alma cristã. O meio pelo qual o cristão permanece em comunhão com Deus enquanto vive nesse mundo que está passando. Essa também não é a primeira vez que Pedro vai falar de oração. Em capítulo 3, versículo 7, ele exorta os maridos a tratarem as suas esposas com honra, com compreensão, com dignidade. Ele diz: para que não se interrompam as vossas orações. Isso é um lembrete de que a oração não é apenas uma disciplina espiritual, né? Mas é um reflexo da maneira como nós vivemos. Quando a vida se desajusta, quando há orgulho em nosso coração, quando há dureza, quando há negligência, a oração se cala. Por outro lado, quando há humildade, harmonia, perdão, a oração vai florescer. Pedro quer que os seus leitores entendam que diante da proximidade do fim, a resposta certa não é o desespero, mas a oração. Quem sabe que este mundo caminha para a sua consumação, precisa orar de modo diferente. Orar não por conforto, mas por santidade. Orar não apenas por bênçãos, mas por fidelidade. Orar para que a igreja permaneça firme em sua missão, para que o evangelho alcance novos corações, para que a esperança de Cristo não se apague em meio às pressões do tempo presente. A consciência, então, que nós devemos ter de que o fim está próximo, não deve nos levar a fugir do mundo, mas a nos colocarmos de joelhos pelo mundo. Sem oração, a igreja não anda. Sem oração, o cristão não amadurece. Sem oração, o nosso coração perde o rumo. E é nesse sentido que a orientação de Pedro é muito clara. Foquem naquilo que é eterno e não no que é passageiro. Assim, meus queridos, viver como sacerdotes neste mundo, como Pedro vai nos chamar, é não dar lugar ao delírio escatológico que muitas vezes entra aí na nossa mente, no nosso celular, no nosso Instagram, em face desse fim de todas as coisas. Dar lugar ao desespero é cair vítima
do próprio mundo que nós fingimos combater. É viver ansioso como quem não tem esperança, ou distraído como quem não tem missão. É perder o foco do reino de Deus e se deixar levar pelas notícias, pelas crises, pelos medos. É esquecer que nós fomos chamados não para adivinhar o dia do fim, mas para vivermos de forma fiel até o fim. Por isso Pedro nos chama a vivermos com discernimento, com equilíbrio e com oração. 3 marcas de quem compreende que o tempo é breve, mas o reino é certo. E meus irmãos, talvez o grande desafio desse texto seja justamente esse: voltar a viver com propósito, com foco e com devoção. A palavra de Deus não quer apenas que a gente saiba que o fim se aproxima, mas quer que a gente transforme a maneira como nós vivemos o agora. Que as nossas orações sejam mais sinceras, que as nossas decisões sejam mais ponderadas, que a nossa fé seja mais sóbria. Talvez você precise hoje pedir a Deus que renove em você esse senso de urgência, esse senso de lembrar que o fim de todas as coisas está próximo. Mas vejam, é um senso, não uma urgência. Pedir a Deus que Ele desperte em você o desejo de viver de forma santa, de forma perseverante, de forma equilibrada. Ou até mesmo pedir que você volte a orar com o coração inteiro, a buscá-lo com diligência, a servir com amor. É porque o fim de todas as coisas está próximo. Sim, mas o Senhor que vem é o mesmo que já está conosco, através do seu Espírito Santo. Ele é quem sustenta, quem consola, quem nos chama a viver cada dia com os olhos fixos em sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, não viva como quem dorme, viva como quem espera. Não se perca no barulho do mundo, mas se firme na palavra de Deus. Não desperdice os seus dias com aquilo que é passageiro, mas use os seus dias para amar, para servir e para orar. E quando Cristo vier, que Ele nos encontre assim, criteriosos, sóbrios e de joelhos, vivendo o presente com o coração no eterno. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é eficaz e que fala profundamente aos nossos corações. Te louvamos porque o Teu Espírito Santo está aqui. É Ele que nos traz o consolo que precisamos, é Ele que nos traz o confronto que precisamos, é Ele que transforma o nosso coração. Por isso nós pedimos, ó Deus, assim como a Tua palavra nos ordena, que o Senhor nos ajude a sermos criteriosos e sóbrios no tempo em que vivemos. Senhor, o Senhor conhece e sonda o nosso coração. Sabe o que nós já passamos em nossa vida e o que há de acontecer daqui para frente. Pedimos que o Senhor nos ajude a sempre mantermos os nossos pés no presente, com os olhos voltados para o futuro. Vivermos o agora na expectativa do retorno de Jesus Cristo. Por isso, Deus, quebranta o nosso coração. Tira de nós o orgulho, a apatia, a falta de oração. Tira de nós, ó Deus, pecados que nos separam do Senhor, que nos afastam de Ti. Guia-nos pelo Teu caminho eterno, ó Deus. Abre os nossos olhos e mantenha-os fixos, firmes, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, nós Te louvamos também, ó Deus, porque neste mês podemos celebrar com muita alegria 40 anos de organização dessa comunidade. O Senhor conhece a nossa história, sabe de tudo que nós passamos até aqui,
das vitórias e celebrações, mas também das lutas e tempos difíceis. E por isso, ó Deus, receba não só a nossa gratidão, mas o pedido de que o Senhor também possa continuar nos mantendo firmes nos seus caminhos, fazendo-nos ser uma igreja que se volta sempre para o Senhor. Uma igreja que está preocupada com a expansão do teu reino, que vive o teu evangelho de maneira firme, de maneira centrada, de maneira equilibrada. Que sejamos, ó Deus, testemunhos nesse bairro, em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa escola, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor nos use para a honra e glória do teu nome, até o dia do retorno maravilhoso de Jesus Cristo, dia que nós aguardamos com muita expectativa. Em nome de Jesus. Amém.